Oi galera, tudo bom? Esse aqui é mais um vídeo do canal da Prof. Mimi e hoje nós vamos trabalhar com as conjunções subordinativas. Lembrando que nas semanas anteriores nós já vimos as conjunções coordenativas e as orações coordenadas, certinho? Vamos adiante. Muito bem. Foi pedido para que vocês elaborassem, confeccionassem uma tabela com as conjunções subordinativas. Estão lembrados? Eu disse para vocês que vocês usariam entre 9 e 10 linhas para confeccionar essa tabela, dependendo se vocês encontrassem ela mais completa ou não. Por que isso? Porque dentro das conjunções subordinativas nós temos praticamente todas as que expressam circunstâncias, ou seja, são conjunções adverbiais. Então, aqui eu já fiz essa marcação para vocês, ó, são 10 conjunções subordinativas, mas eu selecionei 9, apenas 9, porque são as conjunções que nós iremos trabalhar dentro das orações subordinadas adverbiais. Então, apenas estas daqui, certinho? Ah, prof, e as integrantes aqui no finalzinho, o que a gente faz com elas? Calma, isso é adiante, isso é posterior, certo? Muito bem. Quando nós falamos em conjunções, é preciso dar uma relembrada para refrescar a memória de vocês. Então, nós temos dois grandes grupos. Nós temos o grupo das conjunções coordenativas, aquelas que são independentes, estão ligados? E nós temos, então, as conjunções subordinativas, essas que nós estamos vendo por último, a qual eu pedi para vocês confeccionarem uma tabela. Acontece que as conjunções, tanto coordenativas quanto subordinativas, elas vêm a formar as orações coordenadas e as orações subordinadas. E por que isso ocorre? Porque nós temos o uso das conjunções dentro das orações, certo? Bom, nós temos, então, dentro das orações, as seguintes subdivisões. Dentro das orações coordenadas, lembrando, fazendo um feedback aqui para vocês, nós temos as chamadas orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que possuem as conjunções dentro da sua estrutura oracional, que são as aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. E também temos as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não possuem nenhuma conjunção e no lugar da conjunção nós utilizamos vírgulas, certinho? Bom, dentro das orações subordinadas nós temos três grandes grupos de orações. As orações subordinadas adverbiais, que são essas que nós vamos trabalhar hoje, com essas conjunções subordinativas que foi pedido previamente para vocês. Nós temos o grupo das orações subordinadas substantivas e o grupo das orações subordinadas adjetivas. E por que essas aqui estão menores e não tem nada aqui preenchendo a coluna delas? Pelo simples fato de que nós vamos estudar, nós vamos conhecer posteriormente, certo? Por quê? Porque esses dois tipos de orações aqui utilizam aquela filinha, aquele grupinho das conjunções subordinativas que são chamadas de integrantes. Por isso que nós não vamos utilizá-las agora. Tranquilo, gente? Bom, as orações subordinadas adverbiais expressam circunstâncias de tempo, de causa, de condição, de finalidade, comparação, concessão e por aí vai. Então, elas expressam circunstâncias adverbiais. Tranquilo? E nós vamos começar, então, com a primeira, oração subordinada adverbial causal. Eu já coloco para vocês aqui a sigla, não tem problema nenhum em vocês reduzirem, tá? Então, isso aqui vai ser chamado de OSA, oração subordinada adverbial causal. E um exemplo para vocês. Primeira coisa, nós vamos ter que usar bastante aquela tabela das conjunções subordinativas, porque vocês precisam encontrar a conjunção dentro da oração e fazer o devido corte. Então, no primeiro exemplo, a cidade foi alagada
Por que o rio transbordou? Então, primeiramente, eu preciso localizar a conjunção, que no caso aqui eu já destaquei para vocês, que é o porquê. Então, eu acho a conjunção e corto, certo? Desse trecho oracional aqui todinho, do qual a conjunção faz parte, eu vou usar a minha tabela e vou ver que ele faz parte dentro das conjunções subordinativas que indicam causa. Então, eu vou chamar esse trechinho aqui de oração subordinada adverbial causal. O que sobra da oração eu faço o quê? Eu amasso e jogo no lixo? Claro que não, né, gente? O que sobra eu chamo de oração principal. Por quê? Porque uma oração é dependente da outra, por isso que são chamadas de subordinadas. Uma oração tem relação de dependência com a outra. Se eu dissesse apenas a cidade foi alagada, ficaria incompleto, faltaria o motivo. E se eu falasse apenas porque o rio transbordou, a mesma coisa, está faltando um complemento de informações aqui. Tranquilo? Então, primeira coisa, encontrar a conjunção, corta, analisa todo o fragmento oracional, é praticamente uma interpretação e vê qual a circunstância que está sendo expressa. E aí faz a classificação da oração. O que sobra, nós chamamos de oração principal. E um lembrete, não interessa a ordem, certo? Pode vir a oração principal, ela pode vir no início ou no final. E nós vamos ver exemplos assim também. Outro exemplo aqui, eu coloquei uma tirinha do Garfield e destaco aqui para observar o primeiro quadrinho. Então, aqui eu como demais porque estou deprimido. Então, obviamente, nós já temos aqui um porquê aqui dentro, certo? Então, de cara, neste primeiro quadrinho, nós já temos uma oração subordinada adverbial causal. Seguindo, nós temos a oração subordinada adverbial consecutiva. A redução dela aqui, então, osa, consecutiva. Bom, consecutiva quer dizer aquilo que dá consequência, uma sequência de algo, por que aquilo aconteceu, tá? Então, eu tenho a seguinte frase: o carro custava tão caro que ele desistiu da compra. Então, a primeira coisa que eu faço é localizar a minha conjunção, localizei, corto a oração. Então, eu vejo aqui que ele desistiu da compra. Isso foi uma sequência após um ato inicial. Então, o ato inicial foi o carro que estava tão caro e o que aconteceu posteriormente é que ele desistiu da compra. Mesma coisa que no exemplo anterior. Vou classificar a oração e o que sobra é a minha oração principal. Coloco aqui para vocês também um fragmento de uma música do Lulu Santos, em que eu peço para vocês observarem o segundo verso. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Então, o primeiro ato é gostar tanto de alguém, a consequência é que até prefiro esconder. Certinho? Se ligue nisso. É praticamente uma interpretação das circunstâncias, certo? Terceiro tipo de oração, então, a oração subordinada adverbial condicional. Opa, ela já me dá a ideia de condição, que para algo acontecer eu preciso de outra coisa. Então, aqui a redução dela sigla osa condicional. E eu tenho a seguinte oração: se você não me encontrar em casa, envie um WhatsApp. Então, eu tenho no início agora, eu tenho esse C aqui, ó, localizei a conjunção, e aí eu vou cortar até onde termina aquela ideia. Então, a primeira ideia é: se você não me encontrar em casa. Mas, prof, eu esqueci. Lembrem dos verbos. Então, aqui dentro eu tenho um verbo, encontrar, e aqui eu tenho o segundo verbo, enviar. Então, eu preciso cortar adequadamente com as ideias expressas, certo? Cortada a oração, então, eu vou classificar. Então, aqui a oração subordinada adverbial condicional está no início e a minha oração principal no final. Coloquei de exemplo aqui uma outra história em quadrinhos, onde eu peço para observar o segundo quadrinho. Então, aqui, se você não parar, eu te dou um pescoção. A mesma ideia de condição, estou impondo uma condição para que algo aconteça ou não aconteça. Tranquilo?
Muito bem. A próxima agora, a oração subordinada adverbial conformativa. Ela dá a ideia de conformidade com algo. A nossa sigla, então, OSA, conformativa. E o nosso exemplo, então, eu tenho aqui a seguinte oração. Tudo ocorreu conforme o previsto. Localizei a conjunção, corto a oração. A mesma coisa para todas elas, tá, gente? São 9 tipos de orações. Classifico, o que sobrou eu chamo de oração principal. Aqui eu coloquei uma manchete para que vocês possam perceber, tá? FBC muda de posição conforme sua conveniência, de Tadeu Alencar. Então, eu tenho conforme sendo utilizado aqui também. A próxima é a oração subordinada adverbial concessiva. Gente, o que é uma concessão, uma ideia de concessão? É quase que uma ideia do tipo, eu não concordo com aquilo, mas preciso aceitar. Por exemplo, embora já tivesse amanhecido, o dia continuava escuro lá fora. Mas já não amanheceu? Então por que ele está escuro? É essa a ideia. Tá? Mais ou menos assim que vocês precisam entender como é a oração adverbial concessiva. Então aqui eu tenho o exemplo. Embora tudo tenha sido planejado, ocorreram vários imprevistos. É aquela ideia contrária. Ó. Mas tudo estava planejado, como é que aconteceu o contrário? Tá? Localizei a conjunção, vou cortar a oração. Então aqui, devido à minha conjunção subordinativa, ela pertence então às concessivas, classifico a oração, o que sobra é a minha oração principal. Exemplo aqui, uma propaganda da Coca-Cola. Embora ajude muito, um bom papo não é tudo. Então a mesma coisa, a conjunção sendo utilizada aqui nessa propaganda, nessa publicidade, certo? Adiante. A próxima é a oração subordinada adverbial comparativa, a sigla dela então OSA, comparativa. Então, eu vou comparar uma pessoa com objeto, com animal, posso fazer as mais variadas comparações. Eu utilizo bastante aqui a conjunção como e a conjunção que nem, certo? Então, aqui, localizei a conjunção como, separo, corto a oração, classifico, o que sobra é a oração principal. Exemplo aqui, observar o primeiro quadrinho. Então, já de cara no primeiro quadrinho nós temos sonhos são como castelos de areia. Então, aqui está ocorrendo a comparação de sonhos com castelos de areia. Nossa próxima oração agora é a oração subordinada adverbial final, ou OSA final. Ela tem o objetivo, a circunstância de finalidade, de um objetivo para que aquilo aconteça. Então, aqui no exemplo, sentei-me na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor, ou seja, finalidade de ouvir melhor, o objetivo de ouvir melhor, certo? Localizei a conjunção, corto a oração, classifico, o que sobra é minha oração principal. Exemplo aqui para vocês, observar o primeiro quadrinho. Desejo vida longa para meus inimigos, para que possam ver minha vitória. Então, o objetivo, a finalidade é para que possam ver a minha vitória. Adiante, nós temos a oração subordinada adverbial proporcional. Então, essa aqui, a circunstância que ela expressa é proporção, medida, certo? Nossos pensamentos mudam à proporção que envelhecemos. Localizo a conjunção, corto a oração, classifico, o que sobra é minha oração principal. Mais um exemplo, observar o segundo quadrinho. Quanto mais ele se exibe, menos eu olho. Então, eu tenho ideia de proporção aqui, quanto mais, quanto menos. Tranquilo? Temos aqui ainda a oração subordinada adverbial temporal, que indica tempo, tá? Exemplo, eu me sinto segura quando fecho a porta da minha casa.
Então, este quando aqui é minha conjunção, quando sempre indica tempo. Corto a minha oração, classifico, o que sobra é minha oração principal. Aqui mais uma história em quadrinhos. Vocês podem perceber que eu gosto bastante de história em quadrinhos para exemplificar os conteúdos para vocês. Observar o primeiro quadrinho. Então, um lobo aqui falando: quando os porquinhos abrirem a porta para pegar a pizza, eu ataco. Então, eu já tenho um quando sendo utilizado aqui. Então, é minha oração subordinada adverbial temporal. Certo, gente? Tranquilo até aqui, né? Bom, agora eu coloco uma observação que exige cuidado, gente. A conjunção como, ela é uma pegadinha, ela exige interpretação. Por quê? Porque ela tem 3 sentidos. Dependendo da oração em que ela vai ser aplicada, vai ser contextualizada, ela pode vir a ter 3 circunstâncias diferentes, certo? Vou explicar isso para vocês agora. Então, aqui. O como, ele pode estar dentro de uma oração subordinada adverbial comparativa. Tá? Ele pode ter a equivalência de que nem, ou seja, uma comparação. Como no seguinte exemplo: a aluna fala como um papagaio. Então, eu estou utilizando como aqui no sentido de comparação, equivalência de que nem, igual. Próximo uso do como, ele pode ter equivalência de um porquê, então indicando uma oração causal. Então, no exemplo, como chovesse muito, o ensaio foi transferido. Eu posso trocar aqui, porque chovesse muito, o ensaio foi transferido. Então, quando eu consigo fazer essa troca pelo porquê, é porque a minha oração, então, ela é classificada como oração subordinada adverbial causal, mesmo aparecendo a conjunção como ali dentro, certo? E o terceiro uso vai ser o como usado como conformidade. Então, aqui como conforme, certo? Como previsto pela diretoria, o lucro caiu. Então, eu posso trocar este como por conforme. Então, a minha oração passa a ter um sentido de conformidade, certo? Tranquilo? Eu vou deixar para vocês aqui algumas atividades referentes a essas explicações que eu acabei de passar. Todas elas envolvem imagens. São 25 imagens ao todo. Tá? Vocês podem responder no caderno, podem me chamar lá na plataforma para tirarem as dúvidas, tranquilo? Vou passar aqui brevemente cada uma para vocês. Então, a primeira, vocês vão analisar essa imagem, o banner de um filme em cartaz. No 2, uma propaganda, embora o corpo se mova, a alma às vezes fica para trás. Na imagem 3, se alguém anunciar que é mais barato que a Embratel, não ligue, é engano. 4, aquela que eu coloquei no exemplo para vocês, na manchete, certo? 5, a propaganda da Coca-Cola, que eu também já passei para vocês. 6, a letra do Lulu Santos, ali um fragmento da letra, na verdade. 7, a história em quadrinhos do Lobo Mau. 8, uma história em quadrinhos do Agar. 9, uma outra história em quadrinhos do Agar. 10, uma história em quadrinhos que eu já coloquei lá nos exemplos para vocês. 11, mais uma história em quadrinhos do Agar. 12, essa aqui eu também coloquei no exemplo para vocês, só que constam 2 perguntas, tá? Então, é para observar tanto o segundo quadrinho quanto o terceiro quadrinho. Na 13, uma história em quadrinhos aqui, que nós vimos também lá nos exemplos, tá? Dos ratos. 14, uma história em quadrinhos aqui com camelos. 15, história em quadrinhos do Garfield. 16, uma história em quadrinhos que nós já vimos lá nos exemplos, tá? Dos sonhos são como castelo de areia. 17,
Aqui, pessoal, na 17, vocês vão analisar o terceiro quadrinho e também o segundo. Eu coloquei mais uma questãozinha aqui embaixo, tá? Depois que o material já estava pronto, eu acrescentei mais uma questãozinha. Então, cuidem que são duas questões aqui. Na 18, nós temos aqui, pessoal, aí a gente muda um pouquinho, praticamente uma revisão. É oração coordenada sindética, que nós já vimos. Então, vocês vão analisar o segundo quadrinho, mas é sobre oração coordenada sindética. 19, também sobre oração coordenada sindética. 20, oração coordenada sindética também, para fazer uma boa revisão, certo? 21, também sobre oração coordenada sindética. 22, oração subordinada adverbial. Essa imagem vocês já conhecem e a gente pode explorar bastante porque ela tem várias coisas dentro dela, né? É uma imagem super curta, mas tem muitas coisinhas dentro dela, certo? 23, oração coordenada sindética, revisão. 24, oração subordinada adverbial, então aqui do Charlie Brown, certo? E 25, né? Fé, palavra tão pequena, mas com poder tão grande. Então, para vocês analisarem qual é a oração coordenada sindética que aparece. Tranquilo, gente? Bom, por hoje era isso. Esse material está um pouquinho extenso, mas é preciso para que vocês possam se apropriar, pegar as explicações, ouvir mais de uma vez, certo? É um conteúdo novo, então assim, eu sugiro como sugestão que vocês copiem no caderno pelo menos aquelas frases em que eu exemplifico com um corte, localizar a conjunção, fazer o corte e a classificação. É o melhor modo que vocês têm para se apropriarem deste conteúdo, certo, gente? Espero que tenham gostado. Beijo e até a próxima!